gente falar propriamente do calor latente, eu vou recordar com vocês os processos de mudança de fase. Então, calor latente, ele é uma quantidade de calor, que seria a energia térmica em trânsito, que tem como consequência um processo de mudança de fase. Então, eu tenho aqui os três estados físicos, sólido, líquido e gasoso, e se eu tiver mudando de sólido para o líquido, eu estou fazendo um processo chamado de fusão, ok? Se eu for do líquido para o vapor, eu tenho um processo que eu posso chamar de vaporização ou ebulição. A vaporização é a transformação do líquido para o vapor. Dentro da ideia da vaporização, a gente pode citar alguns tipos de vaporização. Eu tenho a vaporização forçada, que é a ebulição. Eu tenho um processo de vaporização lenta, que é a evaporação, né? Um processo natural, uma troca de calor lenta. E eu tenho a calefação. A calefação é um processo quase que instantâneo de líquido para vapor, tá? O exemplo mais fácil da gente entender essa calefação é quando você tem uma frigideira muito quente no fogo e você respinga água, é quase que instantâneo a transformação daquela água do estado líquido para o vapor, tá? Esses processos, então, saindo do sólido, indo para o líquido, do líquido para o vapor, é necessário que eu forneça energia térmica e aí essa massa que está sendo convertida de sólido para o líquido vai absorver essa energia para fazer essa transformação, ok? Então todos esses processos aqui, tanto a fusão quanto a vaporização, eu vou falar que eles são processos que absorvem energia. Então é necessário eles receberem energia de uma determinada fonte, tá? E se eu for fazer o processo inverso, eu vou sair do estado de vapor e transformar em líquido. Eu falo que eu tenho a condensação. E se eu for sair do líquido para o vapor, eu tenho a solidificação. Esses processos agora, eles precisam liberar calor. Então eu tenho uma determinada massa de vapor. Para que ele se converta no estado líquido, ele vai acabar liberando calor para o meio externo, tá? Se for o caso. E aqui de líquido para sólido a mesma coisa. Para que eu tenha uma massa de água no estado líquido convertendo para o estado sólido, essa massa vai acabar tendo que ceder calor para que consiga executar o processo de solidificação, tá? Para a gente saber qual é a quantidade de calor envolvido nesses processos, eu posso fazer aqui, ó, que a quantidade de calor é a massa vezes o L. O M representa a massa. O L a gente vai chamar de calor latente. E é um valor que depende da substância. Então eu não tenho que decorar, ele vai me fornecer essa informação. É o calor latente que depende do processo. Então se eu falar que eu tenho a fusão da água, eu vou ter o calor latente da fusão da água. Se eu tiver uma vaporização de etanol, eu vou querer calcular essa vaporização, a quantidade de calor, ele vai me dar o L da vaporização para o etanol, beleza? Essa fórmula é conhecida como quimolesa, tá? Vamos caracterizar agora o que seria uma curva de aquecimento. Eu vou usar o exemplo da água, porque a água é uma substância que eu conheço em condições normais de pressão, qual é o ponto em que vai ocorrer a fusão e qual é o ponto que vai ocorrer a vaporização, né? Qualquer outra substância ele teria que acrescentar essa informação para mim. Eu consigo observar esse gráfico, o que está acontecendo. Eu vou imaginar que eu estou relacionando temperatura em graus Celsius com um tempo, tá? Esse tempo pode aparecer em minutos, segundos, horas, depende do exercício. Bom, eu vou dizer que a temperatura no início, né, no tempo zero, era menos 20. Então aqui eu teria, sabendo que essa substância é água, eu teria o estado sólido. Só que enquanto eu estiver abaixo de zero, essa substância permanece no estado sólido.
Aí suponha que durante o primeiro intervalo de tempo, que seria até aqui o tempo 1, ok? Eu teria uma determinada quantidade de calor sendo fornecida. Mas repara que durante essa etapa a temperatura está mudando, ó. Se a temperatura está mudando, é um processo que envolve um calor sensível. E se eu quisesse calcular a quantidade de calor aqui envolvida, eu usaria a relação do Q-macete, que é igual a mc delta T, beleza? Essa segunda etapa, vamos chamar que foi de T1 até um T2, eu tenho uma etapa em que a temperatura não está mudando. Só que, lembrem-se, não é só o calor sensível que eu posso ter. Eu posso ter um processo de mudança de fase e aí a temperatura não vai se alterar, porque eu estou pensando nessa quantidade de água sendo uma substância pura, tá? Não altera a temperatura durante o processo de mudança de fase e ele vai ocorrer a 0 graus. Então, quando eu tiver chegado com a determinada massa em 0 graus Celsius, eu vou manter a temperatura e nessa etapa eu teria a fusão. Então, aqui seria um intervalo de tempo para toda a fusão ocorrer, certo? Quando toda aquela massa do estado sólido se converter para o estado líquido, eu retorno para o calor sensível e aí agora eu vou fornecer calor para mexer na temperatura de 0 até chegar em 100 graus. Chegou em 100 graus Celsius, novamente eu mantenho a temperatura constante e inicio um novo processo de mudança de fase, que vai ser a vaporização, tá? E aí, enquanto toda a massa não se converter do estado líquido para vapor, essa etapa não altera a temperatura. E aí, na hora que eu chegar aqui, ao final dessa etapa, eu posso continuar a fornecer calor e aí a temperatura volta a variar, chegando a 120 graus, por exemplo, tá? Se eu quiser saber a quantidade de calor para eu transformar uma massa de gelo de menos 20 até ser convertida em vapor a 120 graus, eu tenho que lembrá-los que eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 etapas. Eu vou ter que fazer esse cálculo de forma independente. Então, aonde eu tiver variação de temperatura, que seria nessa etapa, nessa e nessa, eu usaria, então, vamos chamar de etapa 1, vou colocar aqui uma etapa 2, aqui é 3, 4 e 5, ok? Nas etapas 1, 3 e 5, eu diria que está envolvido um calor sensível. Então, para a etapa 1, 3 e 5, eu usaria Q igual a mc delta T, certo? E nas etapas 2 e 4, eu tenho as mudanças de fase, então eu teria envolvimento com o processo de mudança de fase. Então, nas etapas 2 e etapa 4, eu vou usar o Q moleza, que é igual a M vezes L, beleza? Quando vocês fizerem a leitura desse gráfico, aqui, ó, nessa medida pode aparecer a quantidade de calor, e aí ele está te dando o Q, ou ele pode envolver um tempo. E aí é muito comum o exercício trazer para vocês unidades que relacionam tempo com energia, com calor. Então, se aparecer assim, ó, eu tenho uma determinada potência térmica, e aí ele vai poder te dar em caloria por minuto. Ele pode falar para você calorias por segundo, joules por minuto, joules por segundo. Como é que você vai interpretar isso? Você olha o tempo que durou a etapa. Ah, durou 10 minutos. E aí você relaciona com a quantidade de calor. Você pode montar até uma regra de 3. Então, ó, se a cada minuto é preciso tantas calorias, eu posso pensar nesse intervalo quantas calorias eu vou obter. Beleza? Um outro detalhe que é muito importante. Tem uma unidade de potência que é o watts. Se eu precisar interpretar, eu vou colocar aqui, ó, a unidade de watts, ela representa joules por segundo. Então, você vai pensar na mesma ideia que eu expliquei aqui anteriormente.
Então, se ele falar que eu tenho uma fonte térmica que fornece 1000 watts de potência, né? Eu vou falar que representa 1000 joules a cada 1 segundo. E aí, se esse gráfico mostrar para mim que essa primeira etapa durou 10 segundos, então quantos joules seria necessário? Cada segundos não é 1000 joules? Então vai ser 1000 vezes 10, que era o tempo que durou aquela etapa, tá? Então é mais uma interpretação da unidade do que eu ter que colocar uma nova fórmula para vocês, beleza? As fórmulas principais da calorimetria são essas aqui, ó, para a gente poder calcular os calores envolvidos em cada etapa. Então, o calor sensível e o calor latente.